A Lei de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor em 2020. Em 2021, passaram a valer as sanções para quem descumpre a norma. Empresas e governo tiveram que se adaptar, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi criada, mas os mega vazamentos de dados na internet continuam. Por quê? O Brasil é considerado um país seguro em termos de proteção de dados pessoais? Conversamos com o presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves Júnior, com o senador Carlos Viana e com a advogada e fundadora do IbraDados, Mariana Raft. Eu vou começar com o senhor, Valdemar. Eu queria saber por que esse tema da proteção de dados agora ganhou uma centralidade não só no Brasil, mas no mundo todo, sendo que a gente já usa a internet há mais de 2 décadas. A exposição de dados pessoais é muito preocupante, é uma invasão da nossa privacidade, a invasão das nossas peculiaridades. A ANPD, sempre que nós temos invasão, nós temos a preocupação principal de analisar esse incidente. Eu lembro que muitos incidentes, ele tem sempre um fins de lucro, um fins de fama de quem está invadindo, e ele pode se tratar de alguma invasão buscando propriedade intelectual, informações estratégicas de empresas e também dados pessoais, é onde entra o histórico da ANPD. A ANPD ela vem priorizar a defesa do nosso titular de dados, sempre buscando se houve alguma negligência do controlador no tratamento de dados pessoais. Então é um assunto polêmico, é um assunto atual, em função disso que sempre está à tona este tema. Senador Carlos Viana, a nossa lei de proteção de dados pessoais é de 2018, entrou em vigor em 2020, então é uma lei nova, mas como é que o senhor considera que está a aplicação dessa lei? O senhor tem acompanhado isso aqui no Senado? Como é que o senhor avalia a posição do Brasil em termos de proteção de dados pessoais? Todas as leis, toda a regulamentação, quando trata de assuntos que se desenvolvem em vários campos muito rapidamente, todo esse arcabouço, vamos dizer assim, já nasce desatualizado. É como, por exemplo, a questão de proteção ambiental no tocante à poluição. Quando nós criamos lá uma legislação em que você define claramente quais são os critérios, os códigos, outros produtos já foram desenvolvidos pela indústria química, outros tipos de poluição começam a surgir e a legislação acaba tendo que ser adaptada. A mesma coisa nós estamos falando da proteção de dados. O Brasil levou muito tempo, como você disse, mais de 20 anos para tomar uma decisão e hoje eu percebo que nós não estamos ainda em conformidade com o que se necessita. Nós nem atendemos uma lei que já, de certa forma, está defasada e estamos vivenciando os grandes ataques. Durante a audiência pública que fizemos no Senado, ouvi uma frase que eu entendo como fundamental para que a gente possa embasar sempre as discussões, que o ano de 2021, o ano passado, foi o ano do vazamento no Brasil. Foi o ano da pandemia em que mais nós tivemos casos de dados furtados dentro de cyberataques. E o Brasil hoje precisa rediscutir, quer dizer, nós precisamos ter uma tipificação criminal própria para quem sequestra dados, por exemplo, para quem rouba dados. Nós precisamos definir no orçamento do país mais recursos para que a Agência Nacional de Proteção de Dados, a autoridade, desculpe, possa também ter equipamentos, possa ter condições de trabalhar. É preocupante a vulnerabilidade que nós temos no Brasil ainda hoje com relação ao assunto proteção de dados e sistemas, inclusive, de defesa. A minha preocupação, a gente, quando fala muito nessa questão de dados, a gente imagina o CPF na utilização indevida de um cartão de crédito, de uma forma até mais particular, um aposentado do INSS, um dado farmacêutico, em que a pessoa começa a ser questionada dentro daquilo que ela não pediu, que é empréstimo, venda de remédios. Mas vamos falar, por exemplo, sobre a questão do controle do tráfego aéreo de um país como o nosso.
todo ele para o computador, o controle da distribuição de energia elétrica pelo Operador Nacional do Sistema, todo ele feito também por forma digital e online, com sistemas de dados. Vamos falar sobre os sistemas de defesa do país de fronteira. Nós temos algo muito mais amplo do que apenas a preocupação com o CPF, que já é uma dor de cabeça. Mas estamos num mundo em que a vida digital está trazendo esses desafios e nós não estamos entendendo, ou pelo menos, a meu ver, dando respostas a esse desafio na rapidez necessária. Mariana, quando a lei brasileira foi criada, ela foi inspirada na europeia. E por que a lei brasileira está dando margem a esses mega vazamentos? É a lei mesmo? É a necessidade de aperfeiçoamento legislativo ou há outras medidas que precisam ser tomadas? Eu entendo que a lei é uma lei protetiva. A lei foi inspirada no histórico internacional de tratamento, né, e de visão sobre proteção de dados. Mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, a primeira coisa primeiro que a lei ela não está tratando, ela não está protegendo um direito novo. Ela protege um direito que já existe há muito tempo, né? Desde a Constituição de 88, que esse direito existe. O problema é que ele não havia sido ainda tratado e protegido sob a ótica de dados. Então, isso, no Brasil, a gente teve realmente, a gente demorou, como disseram aí, mais de 20 anos para isso acontecer. O que eu vejo no Brasil? Eu acho que existe um esforço legislativo muito grande, houve muita tentativa de adiar a vigência da lei, a sociedade não se sentia pronta para isso, né? Existia uma resistência muito grande da entrada em vigor da lei, depois da data prevista para que as sanções pudessem ser aplicadas. O que eu vejo é que para uma lei, como se diz assim, para a lei pegar, a gente já teve outras situações de eventos legislativos no Brasil, com essa mesma dificuldade, essa mesma resistência, a gente precisa de uma mobilização da sociedade civil. A sociedade civil também precisa entender a importância da proteção de dados. A partir do momento que a sociedade civil começar a entender que, assim como houve lá atrás, e o senador colocou muito bem a questão da legislação ambiental, isso levou um tempo. Então, eu acho que parte da nossa dificuldade é que a própria sociedade ainda precisa ter mais consciência, e a sociedade civil está aí para isso, e é por isso que a gente cria institutos, é por isso que a gente cria associações, é a forma da sociedade também se mobilizar e fazer um processo conjunto de conscientização de toda a população sobre a importância do tema de proteção de dados, da mesma forma que foi feita lá atrás, com, por exemplo, transporte de produto perigoso, as questões ambientais, a sociedade finalmente entendeu e passou a cobrar isso como valor. Então, o que eu vejo é a necessidade da sociedade entender que, na verdade, quando a gente está falando de proteção de dados, a gente está falando de um ativo valiosíssimo. Então, é uma atividade que tem que ser regulada. Eu vi recentemente uma pesquisa que apontou que só 4% das empresas brasileiras estariam adaptadas. Eu nem sei se isso... Eu até fiquei surpresa, eu achei que seria mais. Tá? Mas eu acho que isso ainda reflete o posicionamento da sociedade brasileira e talvez uma falta de entendimento claro de que uma coisa é o sigilo, que é protegido pelas legislações específicas das atividades, onde o sigilo é um valor. Outra coisa é a proteção de dados. A proteção de dados, a LGPD trouxe um valor jurídico e ela visa proteger um bem jurídico muito mais abrangente do que o sigilo, né? É a proteção dos dados da pessoa natural, o trânsito de todos esses dados, a forma em que eles são armazenados, eliminação, quer dizer, tem aí um mundo de coisas, e isso de certa forma, trabalhoso, porque exige, mais uma vez, processos de compliance internos, exige uma governança, quer dizer, você tem que entrar dentro da empresa e estudar aquele dado, aonde ele entra até o momento da saída dele, por quem ele passa, quem tem acesso, quais são os riscos. Então, assim, isso é trabalhoso. Agora, a boa notícia, na minha visão, é que a lei, ela dá todos os caminhos. A lei, ela já diz como fazer. Ela enxerga com clareza e razoabilidade as diferentes empresas, seus tamanhos e suas operações. Eu acho que ela foi muito lúcida nesse aspecto, porque
Ela não vai exigir de uma empresa que tem como finalidade tratar dados ou que seja uma empresa imensa, a mesma coisa que ela vai exigir de uma empresa de pequeno porte. Não à toa, a própria NPD já emitiu um guia para empresas de menor porte, né? Então ela não vai exigir isso, e ela também leva em conta, em caso de vazamento, o nível de diligência que aquela empresa teve, no sentido de atender à legislação. Então, eu acho os elementos todos nós temos, né? A questão é a sociedade também ajudar, tanto a NPD quanto as casas legislativas nesse sentido. Valdemar, falando em termos de prática, a gente já tem sanções aplicadas? Como é que está a aplicação efetiva da lei? Nossa lei entrou em vigor e a sanção foi a partir de 1º de agosto. A NPD já tem a sua estrutura, ela abre processos sempre que nós temos algum indício de vazamento de dados pessoais. Então, nós já temos esse tratamento. A fiscalização, eu lembro que fiscalização ocorre sempre através do monitoramento das atividades dos controladores. Também a atividade de fiscalização orientar e atuar de forma preventiva para a proteção de dados. Nós lançamos a nossa ideia sempre de uma fiscalização responsiva, onde esse diálogo com as empresas é importante. Muitas empresas nós vemos que esperar a lei pegar para depois tomar as suas medidas. Isso eu acho que vai ser crescendo bastante notório em função da ação da NPD nas suas fiscalizações. Nós tivemos, por exemplo, no caso do WhatsApp, compartilhando seus dados com o Facebook, nós tivemos uma atuação conjunta, então mostramos para a sociedade que a NPD vai compor algum tipo de rede para essa atuação. No caso, nós fizemos com o Senacom, Ministério Público e CAD. Foi uma negociação onde vários pontos técnicos foram elencados e as empresas entenderam que era uma forma mais produtiva. Negociar Mas com e no caso desses mega vazamentos? Porque aí são quadrilhas, às vezes são grupos internacionais atuando. Sim, nesse caso, nós temos acionado Polícia Federal, na parte penal, aguardando, nós precisamos de saber quem foi o controlador que o provocou, de uma forma negligente ou não, esses vazamentos de dados pessoais. Então, sempre é de uma forma que nós temos acionados e feito acordos de cooperação com entidades tipo Polícia Federal. A partir daí, nós passamos a atuar junto às empresas. Então, aquela série de medidas tecnológicas e de governança, como foi já dito na nossa apresentação, elas são importantes. A empresa ela tem que ver o risco que aqueles dados pessoais possuem. O menos é mais, vamos dizer, se tem dados que você não precisa para o seu dia a dia, não tem por que mantê-los. E ações tecnológicas como criptografia, anonimização, pseudonimização, são fatores importantes. Se meu site for invadido, meu banco de dados for invadido, mas tiver tudo de uma forma criptografada, anonimizada, o invasor não vai ter o que fazer com aqueles dados. Então, essa adaptação que os nossos setores empresariais vão ter que passar a considerar, vão ter que passar a investir e vão levar uma tranquilidade à sociedade. Esse investimento, eu vejo como investimento onde você vai mostrar que a sua empresa se preocupa com os dados pessoais dos titulares. Isto é algo que tem que se passar por um processo educativo, um processo de mudança de cultura, não só para essas empresas, mas para o próprio titular. Quando ele clica no aceitar, ele vai agora ter a preocupação de ler o que ele está aceitando, de tomar conhecimento e realmente fazer uma ação de aceitar com consciência. Senadora, a gente teve no Senado a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição no Congresso, né, que a Câmara também já aprovou e está pendente a questão da promulgação. É uma emenda que torna a proteção de dados uma garantia fundamental lá do artigo 5º da Constituição. A Mariana citou que isso já está garantido desde 88, mas o que está garantido é a privacidade, né? E essa proposta, ela fala especificamente da proteção de dados.
não houve ainda promulgação. O senhor sabe como está essa matéria, porque não foi promulgada? Há uma série de propostas que ainda estão sendo analisadas dentro do chamado impacto econômico de algum tipo. Eu não vejo problema algum que ela seja promulgada, porque ela apenas entra na questão dos direitos básicos. Não há nenhum impacto, não há receita que você tenha que comprovar, como diz a lei, nada disso. Mas o que chama mais atenção nessa aprovação é o reconhecimento de que dados são a grande riqueza moderna. Hoje, o mundo, a riqueza, ela muda de mãos ao longo do tempo. Era a agricultura, o comércio, depois a indústria, o serviço. Agora são os dados, é a questão digital no mundo. E o Brasil reconhece isso como uma das bases principais do direito da pessoa, como cidadão, em ter a sua, protegida a sua individualidade. E o Estado tem que se adequar. Eu volto a dizer que, apesar de nós já termos a lei, é uma lei moderna, como disse a doutora Mariana, mas ainda não há, por parte do Estado, e aqui governo federal, entes federados e municípios, a conformidade. Nós ainda estamos muito longe de alcançar o equilíbrio de proteção que nós precisamos do Brasil com relação a dados pessoais. E como é que o Senado pode dar andamento ao acompanhamento dessa implantação da lei e dos mega vazamentos, especificamente, que foi assunto dessa audiência pública que o senhor citou? Em primeiro lugar, como eu disse, o parlamento precisa estar atento à fronteira do conhecimento, vamos dizer assim. Tudo aquilo que surgir num panorama internacional que exige uma legislação própria, nós temos que estar aqui prontos a discutir e a propor ao país essa adaptação. Também na questão dos acordos internacionais, o Brasil é signatário de vários, mas nós demoramos muito a trazer isso efetivamente para a participação do país. Por exemplo, tem um acordo de Budapeste, que o Brasil ainda não deu um posicionamento claro em relação a esse assunto. O Congresso tem a obrigação, como legislador, de responder na maior rapidez possível. Vamos dizer assim, o cyberpirata, vamos usar uma expressão, eu nem sei se existe, a doutora Mariana deve saber, um cyberpirata. Eles navegam muito mais rapidamente do que nós aqui, que estamos a reboque desses ataques. Então, a nossa função principal é fazer com que o parlamento se atualize e ofereça ao Brasil e à autoridade a legislação necessária para poder dar as respostas na maior rapidez possível. Mariana, e do ponto de vista do cidadão, você citou a necessidade das pessoas tomarem conhecimento que dados são muito importantes, né? São um ativo, realmente. E aí eu te pergunto sobre aquelas mensagens que vêm nos sites, desde a aprovação da lei de proteção de dados, a gente tem que clicar lá se aceita os cookies, se aceita que o site registre os nossos dados, e normalmente as pessoas simplesmente clicam, nem leem os termos e condições, porque são termos enormes, com letras pequenas, e vão para frente. Queria que você comentasse isso, assim, porque, por um lado, né, tem o lado da empresa de que tem que ter isso, segundo a lei, mas tem o lado do consumidor que ele não se atenta muito a isso e os termos são grandes demais. Como chegar numa boa equação? Pois é, eu acho que a gente volta mais uma vez à fala do senador Carlos Viana, quando ele coloca que o Brasil ainda está longe de chegar numa conformidade sobre isso. O primeiro passo, quando uma lei é publicada e as pessoas correm, a primeira coisa que as pessoas fazem é correr para mostrar que elas atendem à lei, mas não necessariamente elas atendem efetivamente. Não sei se vocês vão lembrar, quando houve o boom, né, da legislação do consumidor, houve um movimento muito parecido, né? Todo mundo correu para mostrar que estava atento, mas na prática, letras pequenas, letras miúdas, quer dizer, a conformidade ela não havia efetivamente, se correu para a justiça e aí houve uma imensidão de ações, né? Porque a lei estava ali, as empresas davam aquela falsa impressão de que estavam efetivamente atendendo, muitas vezes não estavam, até que se chegou ao meio do caminho, de novo, com a conscientização social e com a cobrança dos titulares dos direitos. Então, na época do direito do consumidor, os titulares passaram a cobrar isso efetivamente e as empresas e as entidades tiveram que se ajustar. A mesma coisa, na minha opinião, vai acontecer aqui, né? A gente entra nos sites e a gente vê políticas imensas com letras pequenas, dirigidas a pessoas que muitas vezes não têm aquele conhecimento.
Obviamente que essas pessoas, elas são hipossuficientes, assim como eram em relação à questão da defesa do consumidor, elas não vão entender aquilo, e por isso que eu acho que o papel do Estado, para atingir essa conformidade, ele vai ter que ir além só enfim, da edição e da publicação de uma lei moderna, uma lei completa, ele vai ter que fazer o que a ANPD, de fato, tem feito, essa edição de guias, essa publicação de documentos mais simples, que informem a população dos seus direitos, que digam para a população o que eles podem aceitar, o que eles não podem aceitar, sabe? Explicar o que são os conceitos. Eu costumo dizer que até no dia a dia mesmo, as pessoas vão fazer uma compra numa loja e a primeira coisa que pedem é o teu telefone, é o teu CPF, é tudo aquilo, o teu e-mail, por quê? A gente sequer pergunta por quê. A população tem que começar a ser informada no sentido de que ela pode ter o direito de navegar naquele site e não aceitar cookie nenhum. O que significa aquilo? Não abrir aquilo significa, e não marcar que ela aceita, significa que ela não compactuou com aquilo. Alciene, se me permite, nessa pergunta, a ANPD ela estabeleceu uma agenda regulatória, onde nós temos uma série de artigos que a gente tem que traçar normas. E o guia de orientação que nós temos lançados é aquilo que não vai dar tempo de lançar a norma, mas é urgente. Então, já adianto que a ANPD está pronta já para lançar um guia tratando o assunto cookies. Nós vimos que era algo primordial nesse momento, já fizemos um estudo, já nos baseamos em soluções europeias, por exemplo, da agência espanhola, e estamos já a poucos momentos de se fazer este lançamento. Tá? Então, é a novidade que eu posso adiantar nesse nosso encontro. E esses guias da ANPD são para as empresas ou para os cidadãos? Exatamente, para as empresas e para os cidadãos. Fica bem claro que o guia é algo muito rápido. Eu não tenho como um processo como a norma, que nós fazemos tomada de subsídios, nós fazemos reuniões, audiências públicas, consulta pública, e vai finalmente gerar uma norma passando por jurídico. É um processo simplificado, onde a gente deixa sempre claro, olha, é a primeira versão, isso deve sofrer atualizações até culminando com uma norma, aí sim, definitiva. Senador, durante uma das falas, o senhor trocou autoridade por agência, mas essa troca pode ser feita depois de 2 anos de funcionamento da ANPD. Eu já queria perguntar se o senhor é a favor que a ANPD vire uma agência reguladora, como é que o senhor vê essa questão, se está cedo para analisar isso ou se já dá para ter uma ideia? A experiência das agências reguladoras no Brasil é uma experiência exitosa. As agências têm dado uma contribuição muito importante, principalmente quando os governos garantem a independência. O problema é quando nós lotamos as agências com cabide político, indicações de pessoas que não têm nenhum tipo de atribuição ou conhecimento da área. Aí nós, infelizmente, tornamos o sistema viciado. Mas quando a agência ela tem um corpo técnico que é capaz de dar respostas, nós temos soluções muito... A ANA, por exemplo, não vou ficar citando, mas a ANA, a Agência Nacional de Águas, tem feito um trabalho excepcional na contribuição com relação à lei ambiental, à regulação do uso hídrico no país. Quer dizer, é uma agência que tem trazido uma contribuição grande. A própria Anatel, apesar das várias críticas que nós temos de que diretores vêm do setor privado, o que não é problema, desde que ele deixe o setor privado lá para trás. Mas eu sou a favor, eu penso que as agências são muito bem-vindas, mas a gente deveria criar mecanismos para torná-las ainda mais independentes. Valdemar, você concorda que esse vai ser o caminho da ANPD? Nós temos visto no mercado internacional a independência através de autoridades. A Agência Espanhola de Proteção de Dados é um caso, é a agência. Nós estamos trabalhando com isso, justo a TCU, Ministério da Economia, a importância principal em tornar-nos uma autarquia independente. Nesse primeiro momento, foi muito bom estar ligado à presidência, porque como nós não tínhamos pessoal, o poder de requisição é importante nesses momentos iniciais, mas já temos uma ansiedade nesta independência orçamentária,
A independência decisória, a independência técnica, já o temos. Mas a orçamentária é uma batalha que acreditamos que estamos próximos a vencer, convencendo aos órgãos decisórios desta necessidade. Tivemos uma apresentação, por exemplo, junto ao TCU, com o ministro Nardes, que ele viu essa necessidade e passou a defender essa necessidade da NPD em tornar-se uma autarquia independente. Como o senador disse, é muito importante e cada vez mais a independência das agências ou da nossa autoridade neste momento, nesta rotina de trabalho. Mariana, eu queria terminar esse programa com um serviço mesmo para o cidadão que se sentir violado na sua privacidade, nos seus dados pessoais. O que ele pode fazer? Olha, independente, né, de informar a agência, que a agência abre investigação e a agência vai intimar o encarregado, enfim, quem for responsável pelo controlador. Na verdade, antes da entrada em vigor da lei, a gente já tinha Marco Civil da Internet, a gente já tinha o Código de Defesa do Consumidor, que já respaldava todos esses direitos. Essa pessoa violada, ela pode procurar a justiça, tanto individual quanto coletivamente. Existem ações coletivas que podem ser ajuizadas pelo Ministério Público, por associações de classe, né? Para proteger esses direitos de forma independente da agência. Quer dizer, a agência vai atuar com caráter investigativo, sancionador, que está previsto na lei, mas esses direitos eles também podem ser tutelados pelo judiciário brasileiro. E a gente já tem alguns casos, a gente tem ações na justiça onde foram estabelecidas indenizações mesmo para empresas que divulgaram dados sem autorização do titular. Então, isso é um mecanismo eficaz. Eu agradeço muito a participação dos nossos 3 convidados. E esse é o programa TV Senado 25 anos, mais um episódio da série em que nós tratamos temas relacionados à comunicação, como fake news, liberdade de imprensa, comunicação pública, regulação. Para assistir outros programas, acesse o nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.